Doutor Daniel, fala-se muito do leite e do seu papel durante a infância. No entanto, existem outros alimentos lácteos que são utilizados e que devem fazer parte integrante de uma dieta saudável. Por exemplo, o caso do iogurte. Em que altura é que pode ser feita a sua introdução na alimentação do bebê? Esse tipo de alimentos, embora não seja consensual, os 8 meses é uma idade importante para a introdução desses alimentos. Portanto, temos não só a introdução de novos sabores, que nessa altura o bebê está a diversificar os sabores e está a diversificar as texturas, mas ao mesmo tempo trata-se de alimentos práticos, são alimentos de fácil transporte, de fácil conservação, de fácil consumo e permitem inclusive ter na sua composição, por exemplo, os bifidos e os lactobacilos, que são de importância fundamental depois para os movimentos intestinais. Permitindo então um melhor trânsito intestinal Exato, e regularizando a questão da exato, obstipação. Existe no mercado uma série de alimentos desta natureza, não é? Portanto, como é que a mãe pode escolher o melhor, fazer as escolhas acertadas, digamos? Para além da composição, que deve ser uma composição o mais adequada possível, sobretudo tendo em conta o nível proteico, tendo em conta a adição de suplementos como o ferro, por exemplo, deve-se também ter em conta o sabor. Portanto, de facto, a criança está a experimentar novos sabores, mas não é suposto experimentar sabores demasiado golosos. Pronto, Que esse ele já conhece. Que esse já conhece. Portanto, os bebés, durante o primeiro ano de vida, fundamentalmente, têm uma capacidade inata para contactar com os açucarados, com os doces e passar a gostar cada vez mais. Portanto, é suposto que essa introdução e esse contacto seja o mais atrasado possível, que a criança não contacte tão cedo com os açucarados. E, portanto, os iogurtes e os outros produtos lácteos devem de ter um sabor que seja o mais suave possível. Portanto, um critério essencial seria a não adição de açúcar ou um baixo teor de açúcar. Outro aspecto importante e que também, por vezes, surge alguma questão é com que frequência estes alimentos deverão ser dados. A frequência tem muito a ver com o calendário alimentar que a criança está a seguir. De facto, nós podemos usar estes alimentos, por exemplo, a um lanche, mas temos que pensar, por exemplo, são alimentos que, na sua grande maioria, são muito ricos em proteínas e cuja composição poderá ter um valor calórico que, se calhar, não se permitem de fazer uma grande quantidade. E depois também temos que pensar que, na realidade, temos muitos bebés que, na altura, ainda estão a fazer aleitamento materno ou que temos as formas de transição, cuja composição poderá ser mais adequada que este tipo de produtos. Daí que deve-se pensar na sua introdução, mas não numa situação diária ou não numa situação de introdução de vários volumes, vários iogurtes a um lanche, porque se calhar a quantidade estaremos a exagerar nessa quantidade. Muito bem. Outra questão importante é, por exemplo, optando pela variedade sem açúcar, um sabor natural, as mães podem adicionar, por exemplo, pedacinhos de fruta para dar uma outra textura. Sim, isso é fundamental. Portanto, quando nós estamos a falar nos 8 meses, estamos a falar na introdução de uma alimentação mais grumosa, uma alimentação em que os sabores deixam de estar todos misturados e passamos a sentir, ou o bebê passa a sentir o sabor do alimento isoladamente, ao mesmo tempo que treina a mastigação. De facto, é um contacto que é importante, a situação da mastigação, a situação de deixar de sorver um alimento homogéneo e passar a ingerir um alimento que é exige mastigar. Exige mastigar e exige ao mesmo tempo sentir o sabor. Daí que esses alimentos, o iogurte e os outros produtos lácteos na sua fórmula sólida, é importante haver lá qualquer coisa que o bebê sinta e que goste de mastigar e goste de experimentar e goste, sobretudo, de constituir novas experiências que, em termos alimentares, são fundamentais para o futuro. Muito bem. E já agora, outra questão também importante. Às vezes o bebê não come totalmente a refeição principal e as mães muito preocupadas, portanto, tentam substituir este não comeu por qualquer coisa. E normalmente este qualquer coisa é uma sobremesa láctea ou um iogurte que é fácil para o bebê. Do ponto de vista nutricional, é correto substituir
a refeição principal? Pois, aí temos duas perspectivas. Temos o ponto de vista nutricional, que não é correto, porque é evidente que se nós temos um almoço e um jantar, no qual a grande fonte proteica será a carne e o peixe, que os legumes são fundamentais, que os hidratos de carbono também podem vir da massa, do arroz. Pensar que isso vai ser substituído por um produto lácteo é errado, porque as fontes de proteínas já estavam, e dos outros elementos já estavam na restante refeição. E depois temos, do ponto de vista nutricional está errado. Agora, depois temos um problema que ainda é mais complicado, que é a substituição por sabores mais agradáveis. De facto, quando se pretende que a criança, a partir dos 8 meses, comece a ter um contacto com sabores saudáveis, sabores suaves, sabor dos diferentes alimentos que o adulto come, também se subentende que ele não perceba que esses sabores que podem ser menos agradáveis podem ser substituídos por algo que seja mais doce, mais fácil. Mais fácil. E logo aí a criança pode desenvolver estratégias inconscientes de substituição. Portanto, percebe que aquele alimento não é agradável, mas a substituição é mais agradável. Então, aguarda sempre pela substituição. Isso depois é evidente que é algo que vai se perpetuar depois para o primeiro ano de vida. Todos nós conhecemos a questão da anorexia fisiológica do primeiro ano de vida, em que, de facto, a criança tenta substituir aquilo que lhe é menos agradável por algo que é mais agradável. Daí o cuidado que se deve ter em não exagerar na utilização desse tipo de produtos. Em jeito de conclusão, são bons, são ótimos, podem proporcionar também uma parte importante em termos do crescimento, mas não devemos abusar exageradamente. Bom senso na sua utilização. Muito bem.